Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero encontrá-los bem. Na aula dessa semana a gente vai falar sobre Aristóteles, esse filósofo que é considerado por muitos como o maior de todos os filósofos. Ele de fato teve uma importância muito grande. Eu já disse a vocês que ele foi discípulo de Platão, mas uma informação importante que talvez vocês não lembrem é que Aristóteles não nasceu na Grécia. Então vamos começar falando assim de alguns traços biográficos de Aristóteles. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia, por isso em muitos livros vocês vão encontrar o termo o estagirita, citando Aristóteles, né? O cidadão de Estagira. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia. Ele era filho de um médico da corte do rei da Macedônia e jovem ainda ele vai estudar com Platão, convive durante décadas com Platão, na academia de Platão. Inclusive ele alcançou muito prestígio junto ao seu mestre, né? Platão dizia que Aristóteles era a mente da academia. E depois Aristóteles volta para Macedônia com uma missão muito importante, que é a missão de ser preceptor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Isso era um costume antigo, né? Que os príncipes tivessem alguns educadores, tivessem alguns preceptores desde cedo. E Aristóteles teve então essa nobre missão de educar Alexandre o Grande. Depois Aristóteles volta para a Grécia, ele chegou a fundar um colégio dele na Grécia, o Liceu. Platão tinha academia, Aristóteles tinha o Liceu. Só que os gregos rejeitavam Aristóteles, ele tinha alguns problemas por ser estrangeiro, por diversas razões. E depois ele termina a vida um pouco amargurado, no exílio. Ele diz que não vai permitir aos atenienses a possibilidade de cometerem o mesmo erro que tinham cometido com Sócrates. Os atenienses mataram Sócrates. E aí Aristóteles morre então na Macedônia no ano 322 a.C., provavelmente de complicações no estômago. O que vocês precisam saber da filosofia de Aristóteles? Não é o ideal, mas eu vou tentar aqui, nesse tempo que a gente tem da videoaula, né, resumir, condensar os pontos principais da filosofia aristotélica. Primeira coisa é que Aristóteles foi um grande sistemático, ou seja, ele sistematizou todos os saberes conhecidos até então, dentro de uma hierarquia. E ele dizia o seguinte: existe uma primeira prateleira em que nós podemos colocar as chamadas ciências poéticas ou produtivas. São aquelas cujo fim é uma obra humana. Por exemplo, agricultura, tecelagem, metalurgia. É um saber fazer, é um saber técnico, né? É um saber que nós desenvolvemos. Há uma ciência nisso, mas o fim dessa ciência, finalidade, o objetivo final dessa ciência é simplesmente confeccionar uma obra humana. Há um segundo nível, né? Um segundo extrato, uma segunda camada, que seriam as chamadas ciências práticas. Essas ciências práticas, elas têm como fim o bem humano. E elas se dividem em duas: a ética, que diz respeito à realização do indivíduo, e a política, que diz respeito à à realização da coletividade, a realização da sociedade. O que uma sociedade precisa para alcançar o bem comum? Isso é objeto da política. E aí existe um terceiro extrato, uma terceira camada, mais elevada, que seriam as chamadas ciências teoréticas. Teoria, em grego, quer dizer contemplação. Então, essas ciências, elas estão em três degraus. Primeiro, a matemática, são os três degraus de abstração. A matemática, a física primeiro, depois a matemática e depois a metafísica. Você pode perceber que vai subindo o grau de abstração, né? A matemática, ela é mais abstrata que a física e a metafísica é mais abstrata do que a matemática. A metafísica é a ciência do ser enquanto ser. É o estudo das causas primeiras da realidade. É por isso que Aristóteles chega a dizer que a metafísica é a filosofia primeira. A própria palavra metafísica significa o que está para além da física. Isso, a princípio, tinha assim, um significado muito prático, porque Andrônico de Rhodes, que compilou a obra aristotélica, ele colocou os escritos sobre metafísica depois da física. Então, exatamente, na obra de Aristóteles, esses escritos ficavam depois da física. Então, originalmente, o termo metafísica, para além da física, depois da física, ele tem esse significado muito prático. Mas ele tem também um significado teórico, no sentido de que a metafísica trata realmente de realidades invisíveis, de realidades que estão para além
das realidades físicas, né? São os princípios, os fundamentos últimos da realidade. Então esse seria o objeto primordial da metafísica. Em relação a essas ciências teoréticas, portanto, física, matemática e metafísica, vocês podem perceber o seguinte: elas não são algo que o homem produz e nem dizem respeito diretamente ao homem. É simplesmente o homem contemplando, por isso teoria, contemplar a realidade como ela é. Não é nada feito pelo homem, nem modificado pelo homem, nem diz respeito ao homem. Física, matemática e a metafísica são simplesmente as ciências que tratam da realidade como ela é, sem a participação do homem. Nesse caso, o homem ele está ali somente como alguém que contempla uma realidade que já está estabelecida. Contempla, perscruta, esquadrinha e tenta conhecer. Em relação à metafísica de Aristóteles, eu queria fazer assim, algumas observações. Vocês já sabem, já ouviram falar sobre isso em anos passados, mas é bom a gente recordar. Eu queria recordar alguns conceitos da metafísica de Aristóteles. A primeira coisa que vocês precisam saber da metafísica de Aristóteles é que ele diverge do seu mestre Platão. Platão acreditava naquela divisão dos dois mundos, né? Existe o mundo sensível para Platão, que é esse mundo aqui das coisas materiais. Nesse mundo tudo é múltiplo, nesse mundo tudo é cópia, tudo é imperfeito. E existe aquele mundo que está para além da nossa sensibilidade, o chamado mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo suprassensível. Nesse mundo estariam as formas, as essências das coisas. É essa a defesa que Platão faz. Aristóteles não concorda com Platão. Aristóteles não acredita na existência de dois mundos. Para ele, o que existe é esse mundo aqui, e a essência das coisas está nas próprias coisas. Daí o conceito que a gente chama de ilemorfismo aristotélico. Matéria e forma. Para Aristóteles, todas as coisas materiais, elas são compostas de matéria e de forma. Então, por exemplo, a matéria seria o princípio de individuação, é o que torna as coisas individuais. Por exemplo, a matéria que está aqui, constituindo o meu corpo, não está no seu corpo. Ela não constitui o seu corpo. Mas a forma é o princípio de organização, porque ela organiza a matéria segundo um padrão. Eu, por exemplo, o que sou? Sou uma porção de matéria com forma humana. Você é outra porção de matéria com forma humana. Então, enquanto a matéria individualiza, a forma organiza. Só que a forma, para Aristóteles, não existe separada dos entes materiais. O nosso intelecto faz essa abstração. Eu olho para você e eu reconheço em você um ser humano. Se eu reconheço em você um ser humano é porque eu percebo que essa matéria que te constitui está disposta numa forma humana. Quem realiza essa operação de separar matéria e forma é o intelecto. Mas na realidade, matéria e forma não estão separadas. Elas estão unidas. Não existe a humanidade separada dos seres humanos, como pensava Platão. Então essa é a convicção de Aristóteles. Um outro aspecto importantíssimo da metafísica aristotélica é aquele conceito de ato e potência. O que é ato? Ato é uma perfeição e potência é uma capacidade. O ato responde pelo aspecto estático da natureza. A potência, ela responde pelo aspecto dinâmico. Então, por exemplo, quando eu vejo uma semente, essa semente é semente em ato, mas é árvore em potência. Porque ela pode se tornar uma árvore. Ela tem a capacidade de se tornar uma árvore. Então, está dentro das possibilidades internas daquela semente ser uma árvore. Só que ela não é uma árvore ainda. Então, ela é só uma árvore em potência. Quando ela for uma árvore de fato, então ela vai ser uma árvore em ato. Essa é a distinção que Aristóteles faz entre ato e potência. Você percebe com essa distinção de ato e potência que ele supera aquela dicotomia que a gente já tinha visto de Heráclito e Parmênides. Porque Heráclito vai dizer que tudo muda o tempo todo, que nada permanece o mesmo. Parmênides vai negar a realidade da mudança. Para ele a mudança, no fundo, ela é uma ilusão dos nossos sentidos. Não existe uma mudança real, porque o ser é e não pode deixar de ser. O que Aristóteles vai dizer? Ele vai tentar conciliar esse aspecto dinâmico, a fluidez das coisas, que ele condensa isso no termo potência, e o aspecto estático, o ato, aquilo que já está perfeito, que já está acabado. Eu, por exemplo, sou um adulto em ato. Quando eu era uma criança, eu era um adulto em potência.
Então, o fato de eu ser um adulto em ato significa que eu já realizei isso já está perfeito, já está acabado. Mas eu, por exemplo, não sou pai ainda. Então eu sou pai em potência, eu tenho a capacidade de ser pai. Então essa potência está inscrita nas possibilidades internas do meu ser, mas ela ainda não foi realizada. Entendem isso? Questão de ato e potência? Um terceiro ponto importante da metafísica aristotélica, a distinção entre substância e acidente. Substância é o que é em si, acidente é o que é em outro. Basicamente isso. Substância é o que a coisa é em si mesma. Acidente é uma coisa que inere numa determinada substância, mas não responde pela realidade última daquela coisa. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, eu tenho cabelo preto. No dia que eu tiver cabelo branco, ou que meu cabelo tiver caído, eu ficar careca, espero que isso não aconteça, pelo menos não tão cedo, acho que não vai acontecer não, porque eu não tenho muita entrada. Bom, no dia que isso acontecer, eu não vou ter deixado de ser quem eu sou. Por quê? Porque a minha substância permanece a mesma. É o acidente que vai ter mudado. O cabelo, a cor do meu cabelo, isso são acidentes em mim. A substância é aquilo que eu sou. Acidente é uma qualidade, uma característica mutável do ser. Então hoje eu tenho uma determinada altura, eu tenho determinado peso, o meu cabelo tem uma determinada cor. Isso tudo são acidentes. Os acidentes mudam, mas a substância ela permanece a mesma. Quando existe corrupção da substância, então aquele ser já não é mais o mesmo. Por exemplo, os ossos do Vitor, depois que o Vitor tiver morrido, já não são mais o Vitor. Aí já houve uma corrupção da substância do Vitor. Agora, enquanto o Vitor está vivo, as mudanças que você percebe nele são meramente mudanças acidentais. É essa a distinção que Aristóteles faz de substância e acidente. Isso aí é fundamental na própria construção da civilização ocidental, essa distinção de substância e acidente. Só para vocês terem uma ideia, quem fez catequese católica aprendeu lá sobre a doutrina da Eucaristia, o termo transubstanciação, quando o sacerdote, por exemplo, consagra as espécies do pão e do vinho, muda a substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus, mas permanecem os acidentes, ou seja, o pão continua tendo gosto de pão, textura de pão, formato de pão, cheiro de pão, todo o aspecto do pão, mas mudou a substância. Então, olha só que interessante, lá na Idade Média, no século XIII, São Tomás de Aquino, quando vai explicar a Eucaristia, que é um sacramento católico, ele vai usar as categorias aristotélicas. Ele vai dizer de que maneira o pão e o vinho, depois da consagração, se tornam corpo e sangue de Cristo. Se tornam corpo e sangue de Cristo por causa da transubstanciação. Mudou a essência íntima deles, embora não tenha mudado o aspecto deles, ou seja, os acidentes. É exatamente isso que ele diz. Então isso só para vocês terem uma noção do impacto da filosofia aristotélica na cultura, inclusive no catolicismo. São Tomás de Aquino, depois, na Idade Média, vai ser justamente o filósofo medieval que mais usou Aristóteles. Vários conceitos da filosofia aristotélica ele vai aplicar ao cristianismo, à doutrina cristã, etc. Bom, então em relação à metafísica era mais ou menos isso que eu queria que vocês assimilassem, né? O conceito de matéria e forma, que a gente chama o heliomorfismo aristotélico, o conceito de substância e acidente e o conceito de ato e potência. Agora eu vou falar da ética aristotélica e vou terminar falando da política. Para Aristóteles, nós seres humanos temos uma lei para seguir. Essa lei ela tem uma característica moral. Isso significa que nós temos liberdade para seguir ou não. Por exemplo, quando eu jogo uma maçã para o alto, essa maçã fatalmente vai cair, porque ela não tem como contrariar a gravidade. Agora, o imperativo ético, por exemplo, não matar, não mentir, não roubar, isso funciona para mim como uma lei, mas eu sou um ser livre, sou um ser racional e livre. Então eu posso aderir ou não a essa lei. Segundo Aristóteles, a finalidade da ética, que é justamente o estudo do caráter humano, o estudo da qualidade das nossas ações, a finalidade da ética é alcançar a eudaimonia, a felicidade, a realização humana. Para Aristóteles, um homem que não é ético, no fundo ele não é plenamente realizado como homem.
ele não é plenamente feliz. A ideia de eudaimonia é justamente isso, é uma ideia de completude, uma ideia de plenitude, de estar realizado, né, de ter uma boa consciência, ao pé da letra eudaimonia. Então, o homem que não tem essa boa consciência, no fundo, ele não conseguiu atingir o telos dele, né, a finalidade dele enquanto ser humano. E Aristóteles diz que, isso na Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreve, né, para o filho dele, justamente ensinando o filho dele como ser um bom homem. E Aristóteles diz que as virtudes, elas estão justamente na moderação, no equilíbrio. Toda virtude, ela é um meio termo entre um vício e outro vício, sendo que um vício, ele peca pelo excesso e outro vício peca pela falta. Então, por exemplo, a virtude da coragem, ela está exatamente no meio entre dois vícios. Um vício seria a imprudência, o excesso da coragem, e outro vício seria a covardia, a falta da coragem. E o que seria a virtude? A virtude seria o que está no meio. Virtus in médio. A virtude está no meio. Coragem. Temperança, por exemplo, né? A capacidade de usufruir das coisas com parcimônia, com moderação. A virtude da temperança. Você tem, por um lado, a gula, que seria o excesso. Por outro lado, se você, por exemplo, não comer nada, você vai morrer de inanição. Vai ficar desnutrido, o que seria a falta. Então, o que seria a virtude? A virtude seria a temperança, a parcimônia. E assim a gente pode dar inúmeros exemplos, porque todas as virtudes são assim. É interessante a gente frisar que para Aristóteles um ato só bom não constitui uma virtude. A virtude é um hábito bom. E o vício? Vício é o contrário da virtude, é um hábito mau. Não basta um ato, você precisa... Para você ser um homem bom, não basta você fazer pontualmente ações boas, você precisa ter o hábito da virtude. O hábito de ser bom, o hábito de praticar boas ações. Ou seja, tem que ser uma prática reiterada. E o vício é o contrário da virtude. O vício é um hábito mau. Qualquer hábito mau que você tenha. Geralmente a gente entende hoje em dia vício como alguma coisa assim relacionada, por exemplo, à dependência química. O cara é viciado, sei lá, em cocaína, é viciado no álcool. Mas não, vício é qualquer hábito mau. Se você, por exemplo, tem um hábito de fazer fofoca, e isso para você é uma tentação irresistível, fazer fofoca sempre, falar da vida das pessoas, distorcer as coisas, contar para as pessoas coisas que não era para elas saberem, isso é um vício, é um hábito mau que você tem. E por último, então, a ética de Aristóteles, né, é isso, né, você tem lá as virtudes, os vícios, a eudaimonia como finalidade da ética, e a ética é justamente essa ciência que estuda o comportamento humano, como o homem deve se portar, o que ele precisa fazer para ser um homem pleno, para ser um homem realizado. E por último, a política. O que é a política? Política é a arte do bem comum, de você, no plano coletivo, conseguir a realização da sociedade. Então, enquanto a ética trata da realização dos indivíduos, a política trata da realização desses mesmos indivíduos enquanto corpo coletivo que são. Em relação à política, Aristóteles fala que ela não é uma escolha. Ele diz assim claramente que o homem é um animal político. A gente não escolhe viver numa sociedade. Aristóteles diz assim que o homem que não precisa da sociedade, que não vive em sociedade, esse homem ou é um deus ou é uma fera. Um deus porque é totalmente perfeito, acabado. Deus precisa de alguém? Não, Deus não precisa de ninguém. Ou então uma fera, porque é completamente antissocial. Mas o homem não é nem uma coisa nem outra. O que seria o homem? O homem seria um meio termo entre um deus e uma fera, uma besta. O homem é um animal, mas ele é um animal político. Ele é um animal sociável. A sociabilidade está inscrita na natureza humana. Essa é a vocação que o homem tem, né? Segundo Aristóteles. O homem só alcança sua plenitude no seio da comunidade política. Aristóteles tem isso muito claro. E então, qual seria a melhor forma dessa sociedade se organizar, dessa sociedade ser governada em vista do bem comum? Aí Aristóteles vai fazer uma teoria bastante sofisticada, a teoria política de Aristóteles. Ele vai dizer assim, não existe uma única forma. Ele distingue três possibilidades: o governo de um, o governo de alguns, de uma elite,
ou o governo popular, o governo da maioria. O governo de um só, ele pode ser bom ou pode ser ruim. A forma boa do governo de um é a monarquia, quando um só governa em favor de todos. Mas essa monarquia pode se corromper e virar uma tirania, que é quando um só governa somente em benefício próprio, ou em benefício do seu grupo, né, mas esquece dos outros. Então seria a forma corrompida da monarquia, seria a tirania. No caso do governo de alguns, do governo de uma elite política, você teria uma forma boa, justa, que seria a aristocracia, o governo dos melhores. Quando você tem ali uma elite, você tem um pequeno grupo que governa, mas esse grupo governa em benefício de todos. Só que essa aristocracia pode se corromper e virar uma oligarquia. A oligarquia seria, portanto, a forma injusta, corrompida do governo de alguns, do governo de uma elite. E por último, a gente tem o chamado governo popular, que seria a república ou politeia na sua forma boa, na sua boa expressão, mas que poderia se corromper e virar uma democracia ou demagogia, que é quando a massa, quando a maior parte da população acaba sendo influenciada pela ação de demagogos. Uma coisa que é bastante interessante nessa teoria de Aristóteles é o seguinte: vocês podem perceber que para ele o critério quantitativo não é o mais importante é o critério qualitativo. Você pode, por exemplo, ter um governo em que a maioria governe, mas esse governo não ser bom, esse governo ser um governo corrompido. E você pode ter um governo de um só, mas esse governo pode ser bom, que é o caso da monarquia. Então, o que conforma a justiça numa determinada sociedade não é o critério numérico, não é o número de pessoas que governam, não é exatamente o que a maioria pensa. A maioria pode pensar errado, mas é a forma como o poder é exercido. Portanto, o critério qualitativo na análise política, para Aristóteles, está acima do critério quantitativo. Isso é um ponto muito importante. Bom, galera, o conteúdo de Aristóteles é basicamente esse. Eu espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para vocês. E se restar ainda alguma dúvida, eu estou disponível para poder tirar essas dúvidas no meu e-mail, no meu número, vocês têm o meu número também. E eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês praticarem esse conteúdo de Aristóteles, né? E justamente na hora de fazer esses exercícios, de repente pode surgir uma dúvida ou outra, mas depois a gente corrige, tá bom? Grande abraço!